Olá, turma. Vamos continuar aqui nossa videoaula. A videoaula de hoje é com relação aos níveis e fluxos comunicacionais. Bom, o que são esses níveis e fluxos comunicacionais? São todas as formas de comunicação que nós observamos dentro de uma organização, dentro de uma instituição. Então, essa videoaula de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte está relacionada aos níveis comunicacionais e as suas divisões, né? Está dividida em intrapessoal, interpessoal, grupal e coletivo. A segunda parte da videoaula de hoje está relacionada aos fluxos comunicacionais, que está dividido em fluxos ascendentes, lateral e diagonal. Então vamos aqui. Vamos começar pelos níveis comunicacionais. Como eu havia falado aqui para vocês, os níveis comunicacionais são todas as formas de comunicação que são observados em uma organização. Então, são em número de 4. O primeiro nível que nós vamos estudar é o intrapessoal. Então, de acordo com o slide que eu fiz para vocês, o intrapessoal está relacionada à comunicação interna de uma pessoa e as habilidades fundamentais no trato da palavra escrita e falada, de raciocínio com alta capacidade de leitura, audição e interpretação. Então, o que significa esse nível intrapessoal? O nível intrapessoal é a capacidade que nós temos de desenvolver o nosso intelecto. Quer dizer, quanto mais estivermos lendo, quanto mais estivermos estudando, vamos desenvolver esse nosso nível intrapessoal. E esse nível intrapessoal é muito importante para que você possa desenvolver as suas habilidades de síntese, de raciocínio, de poder dialogar com as pessoas, porque esse nível intrapessoal tem uma relação muito próximo, melhor dizendo, com o próximo nível, que é o nível interpessoal. O nível interpessoal está relacionado à comunicação entre duas pessoas, quer dizer, são dois interlocutores, também chamada de direta, bilateral, recíproca e privada. Então, para que eu possa desenvolver esse meu nível interpessoal, é muito importante que eu desenvolva primeiramente o nível intrapessoal, pois a partir do momento que eu desenvolvo esse meu nível intrapessoal, eu vou poder desenvolver muito esse próximo nível que eu acabei de falar para vocês, que é o interpessoal. O terceiro nível de comunicação que é observado nas organizações é o grupal. Então, esse nível grupal está relacionado à comunicação que ocorre em reuniões, palestras e encontros, muito comum no dia a dia das organizações. E quais são os principais problemas que são observados nesse nível? Monotonia dos encontros, repetições, discussões intermináveis, palestras desinteressantes, falta de sintonia entre grupo e apresentador, longa duração dos eventos. Quem nunca participou de um encontro, de uma reunião, onde esse encontro ou essa reunião, ela se prolonga, ela acaba ocorrendo por horas e horas e você acaba percebendo que não tem fim. Então, o que precisamos ter muito cuidado com esse nível grupal, é que toda vez que for fazer, que se tiver uma reunião, o seu gestor, o seu chefe, a quem você está subordinado, resolver fazer uma reunião, é importante que você faça uma pauta, onde essa pauta deve ser distribuída com todos que vão estar envolvidos nesta reunião, nesse encontro. Porque a partir dessa pauta, você pode controlar, você pode organizar, gerenciar essa reunião, para que não ocorram desvios, para que as pessoas para que os assuntos que não sejam de interesse da organização não sejam discutidos durante esses encontros. E outra, justamente isso, para evitar discussões intermináveis. Às vezes está em uma reunião e coloca-se assuntos que não tem nada a ver com a reunião. Então precisamos ter essa preocupação para que só seja discutido os assuntos pertinentes à reunião. Falta de sintonia entre grupo e apresentador. Tem que haver uma sintonia muito grande em quem vai apresentar a reunião ou esse encontro e a plateia. Tem que ter uma sintonia, tem que ter uma preocupação em repassar da melhor forma possível, pausadamente, as informações. E o mais importante de tudo, tem que haver uma demanda e não simplesmente criar por criar reuniões, porque essas reuniões elas acabam se tornando monótonas. Então precisa o quê? Precisamos que ao se definir uma reunião, para que realmente, qual o objetivo dessa reunião? Para que vai ter essa reunião?
Então, não simplesmente criar por criar reuniões. E o mais também outro aspecto importante é que você precisa definir a reunião, quantas horas vai ocorrer, o local, o período, para que as pessoas já cheguem preparadas para esses encontros. O quarto e último nível é o coletivo. O coletivo está relacionado à comunicação que se faz por meios clássicos de comunicação organizacional para públicos específicos ou gerais. Então, quais são os exemplos? Os exemplos que eu coloquei aqui são as revistas e jornais. Revistas e jornais são publicações internas, que toda organização ela pode criar ou não, vai depender da demanda comunicacional. Uma organização não vai simplesmente resolver colocar uma revista porque ela quer, porque ela queira. Para isso tem que ter uma demanda comunicacional, tem que ter assuntos para que possam ser veiculadas e distribuídos para todos aqueles que fazem parte da organização. Os jornais internos também, eles são publicações internas onde precisa haver também uma demanda. Agora, o mais interessante também de tudo esses meios clássicos é que precisa estipular uma periodicidade. Quer dizer, se minha organização necessita de que eu faça, que eu desenvolva, que eu implemente um jornal, eu preciso definir a periodicidade. A periodicidade é justamente para gerar uma demanda, que as pessoas tenham interesse, criem expectativas para que elas possam se utilizar desses informes, desses jornais, dessas revistas. E o mais importante é que essas publicações internas não é colunismo social. Tudo que é veiculado é o único objetivo de difundir todos os assuntos pertinentes à organização. Quer dizer, as publicações são criadas com um objetivo único, que é divulgar, socializar tudo que for referente às organizações. Bom, aqui a gente termina os níveis, vamos para os fluxos comunicacionais. Esses fluxos comunicacionais são verificados nas organizações, é justamente toda a comunicação que é observado nos seus diversos fluxos, que são 4. Nós temos 4 fluxos comunicacionais. O primeiro é o descendente, nós temos o segundo, o ascendente, o terceiro, o lateral, e o quarto é o diagonal. Bom, vamos primeiramente a esse fluxo descendente. O que significa um fluxo descendente? O fluxo descendente é toda a comunicação que vem de cima para baixo, quer dizer, da alta administração até os funcionários, aquelas pessoas mais humildes. Então, vem de cima para baixo, toda a comunicação que são observadas, né? Ela é formal, ela é estritamente formal. E ela, como o nome próprio já diz, que vem de cima para baixo, ela vem dos superiores para os subordinados. Então, toda matéria que se observa em um jornal, em uma revista, nos próprios portais, né, dos portais das instituições, que vem de cima para baixo, são chamadas descendentes, justamente são informações, são matérias, são comunicações que vêm da alta administração. Quer dizer, se o reitor da instituição, no caso o IFP, ele faz ele vai a algum país ou vai para algum estado aqui do Brasil fechar acordos, ou fechar convênios, e aí se acaba divulgando isso nos portais, no portal do IFP, nos veículos de comunicação do IFP, isso aí é um fluxo descendente que vem de cima para baixo. Quer dizer, é o reitor que fez uma visita, que fez uma viagem para fechar acordos, para fazer convênios para os alunos do IFP. O segundo fluxo é o ascendente. Bom, o ascendente ele é ao contrário, ele vem de baixo para cima. Então, é toda a comunicação que vem dos subordinados até a alta administração. Então, vem de baixo para cima, ele é menos formal, ele vem das bases para os superiores hierárquicos. Um exemplo de um fluxo ascendente. A gente pode falar a questão de que algum aluno que conseguiu uma bolsa de estudo fora do país é um assunto, faz parte do fluxo ascendente, que vem de baixo para cima. Algum aluno que ganhou uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada de astronomia e por aí vai. Então, esses assuntos que são divulgados nos veículos de comunicação fazem parte do fluxo ascendente. O terceiro fluxo é o lateral. O fluxo lateral
ele ocorre no mesmo plano hierárquico com a mesma posição no organograma. Então, são todos os assuntos que ocorrem lateralmente, são todas as comunicações que ocorrem lateralmente no mesmo plano hierárquico. Pode ser dentro pode ser dentro da sua sala de aula, no caso do IFP, pode ser dentro de uma repartição, pode ser dentro de um departamento. Então, todas as comunicações que ocorrem dentro do departamento, entre os funcionários, faz parte do fluxo lateral. O quarto e último fluxo é o chamado diagonal. O fluxo diagonal ocorre entre um superior e um subordinado localizado em outra área, departamento. Então, olha só, é justamente o que? São todas as comunicações que ocorrem do superior, entre o superior e um subordinado localizado em outra área, departamento. Agora, não necessariamente só nessa ordem, mas também pode ser o inverso, quer dizer, pode ser de um subordinado a um superior de outra área ou departamento. Então, olha só, o próximo slide explica muito bem, tem aqui esse gráfico que eu fiz questão de colocar para vocês, que facilita o entendimento. Então, olha só, esse primeiro gráfico, eu acabei desenvolvendo com vocês, onde mostra descendente, no que diz respeito aos fluxos. Fluxo descendente é o fluxo que vem de cima para baixo. Aí vocês podem observar que tem uma seta de cima para baixo, né, que é toda a comunicação vem de cima para baixo. Nós temos o ascendente, que vem de baixo para cima. Nós temos o lateral, né, que é o fluxo comunicacional que ocorre entre os funcionários. E nós temos o diagonal, nesse gráfico aí. Para facilitar ainda mais os fluxos comunicacionais, eu fiz um pequeno organograma para que vocês possam identificar. Então, olha só, coloquei aqui o departamento de comunicação e marketing, quer dizer, a gerência do departamento de comunicação e marketing, e aí tem aqui ligado aos funcionários, né? Então, a comunicação que vem de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Então, se vem de cima para baixo, ela é descendente. Se ela vem de baixo para cima, ela é ascendente. Do outro lado, nós temos Departamento de Recursos Humanos, a gerência do Departamento de Recursos Humanos. Também uma seta dupla, onde mostra esse fluxo indo de cima para baixo, de baixo para cima. E aí, continuando, coloquei uma seta dupla entre os departamentos. Isso aqui seria o quê? Seria o fluxo lateral. E nós temos o diagonal, que tanto pode ocorrer a comunicação feita entre o funcionário e um superior de outra área ou departamento. Agora, uma observação com relação a esse fluxo diagonal é que, uma vez você utilizando esse fluxo diagonal, você tem que ter a plena consciência, quer dizer, você tem que ter a convicção que a instituição, a organização onde você trabalha, ela te permite isso. Porque muitas vezes o seu chefe imediato pode não permitir isso. Porque uma vez você se comunicando, se for fazer alguma solicitação para um chefe de outra área do departamento, sem consultar o seu chefe, pode ter um problema. Você pode criar um problema muito grande com o seu chefe. Então, a questão da hierarquia. Antes de você utilizar esse fluxo diagonal, você precisa estar atento a isso. Será que minha instituição ela permite essa quebra de hierarquia? Por exemplo, em uma sala de aula, eu quando vou dar o primeiro dia de aula, já falo para os alunos, turma, qualquer problema que aconteça em sala de aula, peço para que vocês me procurem, né? Para que me procurem ou durante a aula ou no término da aula. Porque uma vez me procurando, eu vou tentar solucionar este problema. E vou tentar solucionar esse mal-estar ou algo parecido. Agora, se eu não conseguir resolver, aí sim, vocês podem procurar o coordenador ou vocês podem procurar o próprio diretor de ensino. Mas eu não permito que vocês procurem outros superiores sem me consultar. Aí vai criar um problema comigo. Então, isso aí eu deixo muito claro em todo início de um curso, todo início de uma disciplina para os alunos, para que respeitem a hierarquia. Então, esse fluxo diagonal, ele pode não só do funcionário para o superior, como também pode ser ao contrário, o inverso.
Bom, então aqui nós terminamos a nossa última videoaula. Esse último slide eu coloco para vocês aqui. Eu coloco para vocês os meus contatos, né? E-mail, Facebook, Instagram. E eu estou disponível para vocês. Ok, turma? Até a próxima.